Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. Seguindo aqui, né, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito do dimensionamento de um banco de baterias, né? Então, pensando no caso de um sistema off-grid, né, como que ele poderia ser feito esse dimensionamento? Com relação ao banco de baterias, o primeiro passo que eu preciso fazer é determinar o valor de energia a ser armazenado, conforme eu já tinha mencionado para vocês. Depois a gente vai escolher qual que é a tensão de operação da bateria. Então, se você vai trabalhar com um nível de tensão de 12 volts, de 24 volts, de 48 volts, percebam que baterias geralmente são múltiplos, tá? Então, geralmente você trabalha ou com padrão 12 volts, que é a própria bateria em si, e aí você vai conectando os módulos em paralelo, ou você pode trabalhar com tensões 24 ou 48 volts. Aí você passa a ter módulos de bateria em série, né? Geralmente se utiliza baterias 12 ou 24 volts. E aí depois você também precisa saber qual que é a capacidade de carga em ampere-hora do banco de baterias e de cada bateria, né? Para você ver qual é a quantidade total de baterias que você vai ter e como é que vai ser o seu arranjo, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, a primeira coisa que vai determinar aqui é qual que é o número de baterias em série, tá? Então, o número de baterias em série de um sistema, ele é dado pela tensão do banco de baterias em função da tensão de uma bateria, tá? Então, vamos supor que você queira trabalhar com um banco de 48 volts e você tem uma bateria de 12 volts. Então, você vai fazer 48 por 12, você vai chegar na condição de 4 baterias em série, tá? O segundo passo, então, vai ser calcular a capacidade do banco de baterias. A capacidade do banco ela é função da energia armazenada dividido pela tensão do banco de baterias. Tá? Mas essa energia armazenada ela pode ser calculada como? Ela pode ser determinada pela energia consumida pelo consumidor, pelo cliente, em função da profundidade de descarga permitida. Então, você vai permitir descarregar somente 20%, 50%, 80%? Então, aí você que vai indicar, tá? Feito isso, você vai conseguir, então, achar a capacidade do banco. Você conhece a capacidade de uma bateria, você vai determinar qual é o número de baterias em paralelo, tá? Então, a capacidade do banco em ampere-hora dividido pela capacidade de uma única bateria. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um sistema que consome 8.600 Wh. Esse banco ele vai alimentar um sistema fotovoltaico de 24 volts, né, que vai alimentar ele. E aí você deseja ter uma profundidade de descarga máxima de 30%. Né? E aí ele fala aqui o tipo de bateria, que é uma bateria de 12 volts. Então, pensando nisso, número de baterias em série, você vai ter que ter, no mínimo, duas baterias em série, né? 24 dividido por 12. Você vai ter que ter, no mínimo, duas para você chegar nos 24 volts, que é a tensão do seu painel fotovoltaico. A energia armazenada está sendo considerada, então, 8.600 dividido pela profundidade de descarga. E aí você vai chegar aqui nessa condição, né, de mais ou menos 28,66 kWh. Tá? Se eu considerar, né, aquele cálculo lá, dividindo então essa minha energia armazenada, que é 8.600 dividido por 0,3, né, em função da tensão da nossa bateria, do conjunto de baterias, né, que é de 24 volts, eu chego na capacidade do banco, de aproximadamente 1.195 ampere-hora. Então, essa é a capacidade de corrente em ampere-hora do meu banco de baterias. A capacidade de energia que eu consigo armazenar. Tá? Feito isso, basta eu dividir pela capacidade de uma única bateria, que é 240 ampere-hora, no caso aqui, né? E eu vou chegar na quantidade de baterias que eu preciso ter no arranjo paralelo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter duas baterias em série 4 e 5 em paralelo. Então, eu tenho que ter um total de 10 baterias.
perceber? E aí fazendo, né, os 5 vezes, né, 240 dos arranjos paralelos, eu chego na corrente total dos 1.200 ampere-hora. Considerando que eu tinha que ter 1.195, né? Então atendi. Somando as duas baterias sérias, eu chego nos 24 volts. Considerando que o meu painel é um painel de 24 volts, então eu conseguiria atender minimamente o meu sistema através desse conjunto de armazenamento de baterias, tá? Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso dimensionamento, né? Considerando então a energia elétrica consumida por um aparelho eletrônico, no caso, né, quando eu quiser fazer o levantamento de consumo de energia para um sistema fotovoltaico autônomo, né? Então eu não tenho, vamos supor que eu não tenho informação de conta de energia, não tenho acesso a dados micrometeorológicos de região, né? Eu preciso fazer um levantamento, nem tenho acesso a um medidor para fazer medição. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer esse levantamento do consumo de energia do meu cliente a partir daquele cálculo, né, daquela planilha que eu mencionei para vocês de potência vezes tempo. Né? É uma planilha simples de ser feita, basta você ter o cuidado de acertar, né, nas potências. Geralmente os equipamentos trazem os dados de placa, e o tempo de uso, né, aí vai depender do uso do cliente. Então você vai ter uma planilha mais ou menos igual a essa aqui, e aí você vai conseguir fazer o seu dimensionamento, tá? Então nesse caso aqui, agora a gente vai fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico autônomo. Então é um sistema com painéis e com um sistema de bateria, né? Para a seguinte condição: eu tenho um cliente residencial que tem duas lâmpadas de 60 watts, fica ligadas 5 horas por dia, um televisor de 200 watts ligado 4 horas por dia e um refrigerador 200 watts ligado 10 horas por dia. A partir desse dimensionamento, ele está considerando o seguinte: o tipo de bateria que vai ser usada é essa aqui, chumbo ácido 12 volts com a descarga máxima 50%. O controlador de carga não tem MPPT, então é um controlador de carga convencional, tipo liga-desliga. O que é um controlador liga-desliga? Ele está puxando completamente a carga ou ele está parado, né? Ele não está deixando ter fluxo de energia. Então ele não consegue ter o controle ótimo. Deve ter energia armazenada nas baterias de 2 dias de uso, conforme prevê a norma. O módulo utilizado ele deu aqui. Ele falou que eu tenho horas de sol pleno, né, que é aquele HS nosso, o HSP de 5 horas. E ele fala que a tensão de alimentação dos aparelhos da instalação é 127 volts. Então, possivelmente é uma instalação lá localizada na região sudeste, sul, né, que tem esse padrão de tensão. E o banco de baterias vai ter uma tensão, né, de 24 volts. Né? Então, primeiro passo aqui, vou fazer o levantamento da energia consumida. Né? Então, faço lá os produtos, quantidade vezes potência vezes tempo, somo tudo, chega aqui na energia consumida. Depois, o segundo passo, banco de baterias. Né? Aí eu vou ter que responder algumas perguntinhas aqui. Primeiro, quanta energia é necessária para o consumo diário? Então, esse aspecto aqui, né? Primeira coisa, preciso conhecer os meus aparelhos, né? Quantos dias o banco de baterias é capaz de alimentar o consumo, né? Caso não haja produção, alguma falha, dia nublado, chuvoso, por aí vai. A norma prevê no mínimo 48 horas, né? 2 dias. Mas, se você quiser, né? Se for necessário, você pode prever um tempo maior. E qual a profundidade de descarga permitida? Foi informado, né, que deve ser permitido até 50%. Então, passado disso, então vamos lá, né? Então tá aqui falando, né, a profundidade de descarga. Então eu estou considerando a energia consumida de 3.400 para 2 dias. Então estou dobrando, né? A energia armazenada tem que ser o dobro, então.
A nossa bateria é uma bateria de 24 volts, então o número de baterias série vai ter que ser 2. A capacidade do banco vai ser a minha energia armazenada dividido pela tensão da bateria dividido pela profundidade de descarga. E aí você vai chegar numa corrente de mais ou menos 566 amperes. Considerando que essa bateria fornece até 240 ampere-hora, então dividindo um pelo outro você vai ter que ter o quê? 2,36 baterias, né? Então aí você vai ter a opção de ou arredondar para menos ou arredondar para mais, né? Nesse caso aqui eu recomendo arredondar para mais para você ter uma condição melhor de fornecimento de energia. Aí nesse caso você teria que ter um total de 2 baterias série e 3 baterias paralelo, totalizando 6 baterias, tá? Qual que é o próximo passo? Determinar a quantidade dos módulos, tá? Então você percebe que primeiro você dimensiona o armazenamento, depois você vai dimensionar os módulos. Por quê? Por aquele motivo que eu já mencionei para vocês, porque não tem MPPT. Se não tem MPPT, eu não estou interessado em extrair a máxima potência do meu módulo. Eu estou interessado em quê? Em ver quanto eu vou conseguir extrair em função da tensão da bateria, que é aquela casa da corrente máxima, tá? E aí, pelo método da corrente máxima, nós já calculamos lá anteriormente, para esse módulo aqui em questão, vai ser, né, aproximadamente 410 Wh, certo? Então, qual que vai ser o número de módulos necessário para mim? Vai ser a energia diária consumida pelo sistema dividido pela energia diária produzida por um módulo, por cada módulo. Então você vai chegar ali aproximadamente, né, mais ou menos, né, 8,29 painéis, tá? Novamente, ou você arredonda para 8, para baixo, ou você arredonda para cima, tá? Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que dependendo do arranjo que você vai utilizar, os arranjos de painéis em série ou paralelo, dependendo desse arranjo, você ter uma quantidade ímpar de painéis pode ser um problema, né? Você pode causar um desequilíbrio, né? Então, vamos supor, se for 9 painéis série, não é problema. Agora, se for 2 painéis série e 4 paralelo, aí já passa a ser um problema, né? Então, você tem que levar isso em consideração. E aí, por fim, né, pessoal, pensando no sistema fotovoltaico autônomo, está faltando a gente dimensionar quem? O controlador de carga, né, que é quem vai comandar tudo, né? É quem controla o fluxo de energia que vem do painel, que vai para a bateria e que vai para a carga, tá? A especificação do controlador de carga, ela não tem muito segredo. Você vai levar em consideração dois parâmetros, tá? Um vai ser a tensão de operação e o outro vai ser a corrente elétrica máxima fornecida pelos módulos, tá? No caso, a corrente máxima fornecida é um dado do fabricante, né? Então você já tem lá, no caso desse painel aqui, é 8,41 A, basta você olhar lá no slide anterior, tá? E aí o outro parâmetro vai ser a questão da tensão de operação. Então, por exemplo, se você considerar que o seu conjunto é de 8 módulos, você vai precisar ter basicamente o que? 2 módulos em série e 4 módulos em paralelo. Por que disso? Né? Porque desta forma você vai conseguir atender o nível de tensão de operação do seu sistema. Tá? Como você dimensionou o banco de baterias, você falou que o banco de baterias é um banco de 24 volts, né? Só voltando lá nas informações do painel, deixa eu só pegar aqui, eu passei foi para frente. Então pegando as características do nosso painel, cadê? Um pouquinho mais para trás, aqui, isso, olha lá.
Então aqui eu tenho a condição do meu painel, tá vendo? O nosso painel aqui, ele não consegue entregar 24 volts. Então, para eu conseguir chegar nos 24 volts, que é a tensão de alimentação da minha bateria, eu vou precisar ter no mínimo 2 painéis em série, tá? E aí automaticamente, se eram 2 painéis em série para um conjunto de 8 painéis, né? Basta você fazer a divisão, você chega na conclusão que você precisa de 4 painéis em paralelo, tá? Então por isso que o cálculo é feito desta forma, tá? Então só voltando aqui, um pouquinho para trás, aqui, isso. Tá lá, cheguei na conclusão que vai ser 2 painéis em série, logo serão 4 em paralelo. Se são 4 em paralelo, considerando que cada um fornece uma corrente máxima de 8,41 amperes, eu vou ter uma corrente máxima de 33,64 amperes, tá? Aí é considerado alguns fatores de segurança, né, para garantir que a corrente máxima do controlador suporte, né, a corrente dos painéis. Então ele usa um fator de segurança de 30%. Então ele pega a corrente máxima do painel, multiplica por 1.3 e chega, né, com um controlador de carga que tenha que suportar pelo menos 43,73 amperes. Então, cheguei na condição de corrente máxima do meu controlador de carga. Qual que é a outra informação importante? Nível de tensão da bateria. Então, tem que ser um controlador de carga que suporte uma faixa de tensão de 24 volts. Vou procurar nos catálogos do fabricante algum controlador de carga que atenda essas duas características, corrente e tensão. Nesse caso aqui ele está falando, né, que pegou uma linha de controlador de carga que tem correntes de 30 ou de 60 amperes, né? É aquela questão que eu falei para vocês, né? Ou você vai ter que arredondar para mais ou vai ter que arredondar para menos, né? Ou procurar um controlador de carga intermediário, por exemplo, aqui um de 45 amperes, né? E aí, como é que vai ficar a organização do meu sistema? Então eu cheguei na conclusão que eu vou precisar de 8 módulos, 6 baterias, tá aqui as características, um controlador de carga e um inversor de frequência, né? Tá aqui o nosso sistema, tá? Qual inversor de frequência que eu preciso escolher? O inversor de frequência ele precisa atender às características do seu sistema. Quais características foram essas? A minha tensão de entrada, tá? Como eu estou trabalhando com um sistema de 24 volts de entrada, eu tenho que usar um inversor que possa ser alimentado em 24 volts, tá? A minha tensão de saída, eu falei que eu vou alimentar cargas em 127 volts. Então eu tenho que ver que tipo de carga que é essa. E a potência máxima que esse meu inversor tem que entregar. Eu fiz o cálculo lá, eu verifiquei que as minhas cargas somavam a potência mais ou menos, né, o meu conjunto fotovoltaico vai produzir mais ou menos em torno de 410 watts, né, de potência. Então, nesse caso, eu preciso ter um inversor que entregue esta potência, tá? De no mínimo 500, né? Que é um valor superior, ok? Tá aqui o nosso arranjo. Então, 8 placas, 2 série 4 paralelas, um controlador de carga, tá aqui a característica dele, o armazenamento, tá aqui, 2x3, né? 2 séries e 3 paralelas, e nosso inversor, insere com o controlador, e as nossas cargas, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês para o próximo bloco, tá? Um abraço e até mais.